Hoje é um dia importante para o Porto da Figueira da Foz. Instituímos o Dia do Porto e vamos passar, a partir de hoje, anualmente, a comemorar o Dia do Porto da Figueira da Foz. A data escolhida, 30 de outubro de 1966, portanto, ou seja, 30 de outubro de 2013, foi a data que escolhemos para esse dia. Justifica-se pelas obras, nessa altura, importantes para o Porto da Figueira da Foz, as obras dos molhes da Figueira da Foz, uma obra reivindicada pela população há muitos anos para que fosse realizada e, naturalmente, foi escolhida pela sua importância, porque se não fossem feitas essas obras dos molhes da Figueira da Foz, hoje não existia o Porto da Figueira da Foz. Para isso, naturalmente, e percebe-se a importância dessas obras, porque se nós verificamos com essas obras, foi possível fazer a navegação comercial que não existia na Figueira da Foz. Estabilizar a barra, portanto, porque um porto precisa de um acesso marítimo, que era fundamental para a sua navegação, e com isso foi possível, com as empresas depois que se vieram instalar na Figueira da Foz, ou que já estavam instaladas ou em fase de instalação, realmente as papeleiras, as celuloses, que tão importantes são hoje na Figueira da Foz e no Porto, e que precisam do Porto para a sua atividade, para as suas exportações, percebe-se, portanto, a importância económica, naturalmente, que teve, e também, naturalmente, para a pesca. Se não fosse isso, o desenvolvimento do setor da pesca na Figueira da Foz não se tinha desenvolvido, e, naturalmente, todo o tecido industrial que temos aqui na região, que utiliza o Porto, não era possível existir se não existisse o Porto da Figueira da Foz. E, naturalmente, torna-se importante que passemos a recordar essa efeméride do 30 de outubro de 66 como dia importante para o Porto da Figueira da Foz. Olhando um pouco para o passado e falando um pouco do ponto de vista de desenvolvimento e olhando um pouco para o passado, penso que dos últimos anos da Figueira da Foz tem sido brilhante. Acho que estamos todos de parabéns pelo trabalho que fizemos e pelo que temos vindo a fazer nos últimos anos pela Figueira da Foz, pelos investimentos, pelo crescimento, pela procura da sustentabilidade do Porto, por aquilo que foi. Penso que é um reconhecimento unânime de tudo isto. Foi realmente um excelente trabalho que tem sido a ser feito na Figueira da Foz. Mas preocupa-me muito, e digo isto com grande preocupação, o futuro do Porto da Figueira da Foz. E preocupa-me porque, efetivamente, ainda estamos muito longe da sustentabilidade do Porto. Estamos muito longe dessa sustentabilidade e cada vez mais sentimos necessidade de procurar, efetivamente, meios que procurem a sua sustentabilidade e esse caminho. É um caminho que temos de percorrer conjuntamente com as empresas, temos de percorrer com toda a comunidade portuária, com todos os agentes económicos, no interesse comum, porque se não tivermos um porto sustentável e viável e que de certa forma seja viável para o futuro, com capacidade de ter as contas equilibradas, capacidade de poder fazer investimentos, naturalmente que o Porto daqui a alguns anos definirá, porque hoje, e se percebe cada vez mais, as empresas, mesmo que sejam públicas, não têm futuro, morrem se não tiverem condições de sustentabilidade. Uma das coisas que eu li de um dos papéis que eu encontrei foi uma carta dirigida ao Sr. Secretário de Estado em 1996, talvez 1997, com uma preocupação muito grande, exatamente idêntica àquela que o Sr. Presidente do Porto da Figueira da Foz, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Administração do Porto, está aqui a referir, o problema de sustentabilidade. Como é que nós, neste momento, eu recordo as preocupações que tínhamos nessa altura, enfim, e que se calhar, enfim, eu não direi que seguiram mais importantes do que as de agora, mas quando um porto hoje, com 2.000 toneladas, fala e está preocupado com problemas de sustentabilidade, imaginem o que é um porto com 400.000 toneladas, que era aquilo que a gente tinha na altura. Os problemas de sustentabilidade nessa altura eram de facto muito mais graves, se calhar, ou pelo menos eram tão graves como os que são agora.
Mas eu recordo que nessa carta começávamos por dizer, quando digo eu, dizia a Junta Autónoma em que eu estava e a Comissão Administrativa da Junta Autónoma, dizia o Sr. Secretário de Estado, dizia o seguinte: na escala decrescente de importância dos 30 portos de pesca na nossa costa metropolitana, a Figueira ocupa o segundo lugar entre os portos que armam navios para a pesca de bacalhau e o quarto entre aqueles que se ocupam com a pesca da sardinha. 11 navios dos maiores e mais bem apetrechados do país saíram da Figueira para os bancos da Terra Nova e da Groenlândia ainda não há um mês. Navios que valem 5.000 contos, que levam a bordo 500 vidas, que trabalham e que podem dispensar a aquisição ao estrangeiro de 40.000 quintais de bacalhau. São o trabalho anual de 500 pescadores, são o trabalho anual de 500 pescadores, 400 operários de secagem e uma centena de operários da construção naval. Mais adiante diz: no que respeita à sardinha, neste porto cifram-se em 12 cercos de pesca e vapor, valendo 1,5 milhar de contos, embarcando 500 pescadores e pescando 10.000 toneladas, que valem na média 5.000 contos. Isto conclui que na altura, portanto em 1935, porque era nesta data que celebravam os 100 anos da Associação Comercial, esta atividade empregava 1.500 pessoas. E carregavam-se, nesta altura, 30.000 toneladas no Porto da Figueira da Foz. O que significa que, efetivamente, esta informação que nós estávamos a dar ao Sr. Secretário de Estado não era efetivamente correta, quer dizer, 30.000 toneladas em 1935, enfim, teriam algum significado. Mas, como pediram para dizer qualquer coisa sobre aquilo que se passou nestes anos, eu começaria por referir aquilo que muitos já sabem, muitos do que aqui estão sabem, outros, não sabendo a informação que eu vou dar, reveste-se de uma utilidade mínima, mas vale a pena dizer que a administração do Porto da Figueira da Foz, na altura, não havia uma administração, era uma junta, o chamado Junta Autónoma, e as juntas tiveram uma história, enfim, que mais ou menos até 1998, teve um figurino mais ou menos semelhante. Até 57, as relações com o Governo estabeleciam-se através da Secretaria de Estado, da Secretaria-Geral do Ministério das Comunicações, e nesse ano, em 57, foi criada a Junta Central de Portos. A tutela destes portos continuou, no entanto, dispersa entre a Junta Central de Portos, a Direção-Geral dos Serviços Marítimos e a Direção dos Serviços Hidráulicos. Em 71, a Junta Central de Portos fundiu-se com a Direção dos Serviços Marítimos, criando a Direção-Geral de Portos, que em 82 veio a ser incumbida da orientação, fiscalização e coordenação das juntas autónomas. Em 98 foram extintas as juntas autónomas dos portos, tendo algumas destas juntas sido transformadas em institutos portuários, organismos que assumiram a natureza de institutos públicos dotados de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, ou em administrações portuárias, caso do Porto de Aveiro, que nesta altura foi transformado já na administração do Porto de Aveiro. A Junta Autónoma do Porto da Figueira da Foz foi extinta nesta altura e foi criado o Instituto Portuário do Centro, que veio a englobar a Junta Autónoma do Porto da Figueira da Foz, a Junta Autónoma dos Portos do Centro, Nazaré e Peniche, e nesta data também foi integrado no Instituto Portuário do Centro o Departamento de Pilotagem da Figueira da Foz. Mais tarde, em 2002, foi criado o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, o IPTM, por fusão do Instituto Marítimo Portuário, do Instituto Portuário do Norte, do Instituto Portuário do Centro, do Instituto Portuário do Sul e do Instituto de Navegabilidade do Douro. A nível orgânico, as atribuições do IPTM passaram a ser procedidas no território nacional por intermédio de 3 delegações: a Delegação do Norte e do Douro, a Delegação do Centro, da Figueira da Foz, e a Delegação do Sul. Em 2008 é criada a administração do Porto da Figueira da Foz, situação que se mantém hoje. Eu vou falar aqui, em primeiro lugar, um bocadinho daquilo que é a história do Porto, para não se confundir o aniversário dos 47 anos com aquilo que é a verdadeira história do Porto. De facto, o Porto da Figueira da Foz tem uma história muito mais longa do que isso. O Porto da Figueira da Foz é referenciado já em documentos do século XII.
e é referenciado como um porto que se localizava no estuário do Rio Mondego. No século XVI surgem várias referências indiferenciadas ao Porto da Figueira ou de Buarcos. Eu até diria que se adivinhava a revisão administrativa do território já nessa altura. As atividades do comércio marítimo e da pesca sempre foram fortes neste estuário e tiveram o seu apogeu no século XVII, quando se inauguraram os estaleiros navais. E obviamente que o Porto desenvolve-se com os estaleiros navais, com o comércio internacional da altura e com a pesca de bacalhau, que já na altura era pujante e que se realizava já na Terra Nova. E até aí o Porto continuava a ser designado como Porto de Buarcos, uma vez que só em 1771 se origina a Vila da Figueira da Foz, que viria a tornar-se cidade em 1882. Portanto, até final do século XVIII o Porto funciona sempre em pleno, até que se começaram a sentir os primeiros efeitos de assoreamento. Portanto, até ao século XVIII as coisas correram bem e, nessa altura, existiram obras de regularização do Mondego, sob a direção de Estevão Cabral. Em 1837, Mouzinho de Albuquerque faz um estudo sobre o Porto e indica que estava praticamente obstruído. Os navios só podiam fundear abaixo da vila ou atrás do cabedelo. O estado da barra apenas melhorava, e passo a citar, quando grandes cheias do rio concorriam com o mar-chão, sendo este benefício, obviamente, de curta duração. Foram planeadas, então, as primeiras obras da barra por Mouzinho de Albuquerque, que decorreram em 1843. Em 1846, portanto, na altura havia dotações para este tipo de obras, fazem-se 4 esporões a norte da barra e em 1851, com problemas persistentes, Pereira da Silva planeia um aproveitamento das marés baixas para gerar uma torrente de águas que de facto abrissem a barra a norte. A barra foi aberta em 1859. Estas obras eram obras provisórias e passo a citar mais uma vez, por falta de dotação para o trabalho, e aqui surge a primeira falta de dotação para o trabalho, a barra volta a apresentar as mesmas contingências que eram próprias da sua natureza. No início do século XX, o estado da barra era instável e o movimento do Porto passou de 800 embarcações no século XIX para 100 embarcações no início do século XX. Em 1926, o Porto foi declarado de interesse comercial e em 1929 iniciam-se as primeiras obras que dariam ao Porto a configuração atual. No final da década de 1950, a baixa profundidade do canal externo da Foz do Mondego dificultava a entrada de navios que evitavam este porto, pelo que em 1959 tiveram início as obras do projeto de Cruz-a-Becassis, que consistiam de 2 molhos convergentes a norte e a sul, com 900 e 950 metros respectivamente. É esse aniversário que nós hoje estamos a celebrar. Portanto, o Porto celebra hoje 47 anos dessa obra, mas estamos a falar de um Porto que tem seguramente pelo menos 9 séculos de existência. E, portanto, é bom desmistificar a história dos 47 anos, que é só uma data marcante que escolhemos para este efeito. Portanto, um porto que dobra a sua carga e o seu tráfego de mercadorias em 7 anos, 6 anos para o dobro, está de parabéns, não pode deixar de estar de parabéns, não podemos deixar de reconhecer esse mérito e por isso também merece da nossa parte algum empenho para o seu crescimento. Estamos atentos, portanto, aos estudos que foram elaborados, ou que estão a ser elaborados, sobre o plano de desenvolvimento do Porto da Figueira da Foz, porque isso também tem a ver connosco. Desejaríamos, e temos feito apelos sucessivos, para que se tenha em consideração a eventual fixação de um terminal a sul. Colaborámos ativamente com a administração do Porto
no sentido de fixar e sediar uma indústria de construção naval. Espero que esse projeto, duas empresas, espero que esses projetos vinguem e que tenham algum sucesso. Mas, enfim, estamos também preocupados com outra realidade, porque a realidade portuária não tem só necessariamente a ver com a carga e com a descarga. O Porto da Figueira da Foz tem tutela sobre uma área nobre da nossa cidade e, portanto, como é óbvio, também queremos mais para esse espaço e queremos ser também colaboradores ativos no sentido de projetar o desenvolvimento económico do nosso concelho nessas áreas. Isto tem a ver, como também já foi referido, com aquilo que podem ser regras e linhas de competitividade para as empresas que estão sediadas na área portuária e nas boas soluções que a administração do Porto também nos possa dar para sediar empresas que, por natureza, tenham que se fixar na área portuária. Se desde tempos imemoriais as câmaras municipais estiveram associadas à administração do Porto, hoje não deixam de o estar e, portanto, eu também tenho referido, embora isto seja uma ambição neste processo de privatização, agora, para não se dizer privatização, diz externalização de serviços, mas gostaríamos e reivindicamos para a Câmara Municipal um papel, uma voz ativa junto do Conselho de Administração do Porto da Figueira da Foz, com ou sem poder deliberativo. Isso para nós é absolutamente igual, desde que possamos ser ouvidos e dar eco às reivindicações de uma comunidade e de um concelho que quer crescer e quer crescer também juntamente com o seu Porto. Isto, enfim, são algumas considerações que não poderia deixar de fazer no dia de hoje, manifestar a nossa plena disponibilidade para colaborar ativamente convosco neste projeto ambicioso de crescimento. Queremos também que este Porto seja, por natureza, um Porto seguro e que tome em consideração a multidiversidade de serviços que presta. Portanto, como eu referi, quer na construção naval, quer no domínio da pesca, quer no domínio dos transportes, nomeadamente de mercadorias. Lançamos também aqui um desafio para que se desenvolva esta ambição legítima de também termos cruzeiros turísticos, mas neste momento estamos muito focalizados na questão da segurança e gostaríamos que as questões de sustentabilidade dos próprios do Porto não fossem razão suficiente para desprezar este aspecto. Portanto, queremos também ser parceiros convosco na boa solução deste delicado problema, porque acho que a Figueira vive do todo da atividade portuária e é com o todo que vai crescendo. Creiam, porém, Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Presidente da Comunidade Portuária, que desempenham um papel relevantíssimo para o desenvolvimento do nosso Conselho e por isso vos estamos muito gratos. Muito obrigado, meus senhores. Muito obrigado.